Bem-vindos ao podcast Justiça na Saúde, promovido pela nossa Comissão de Direito Médico e Saúde daqui da OAB de Alagoas. Eu me chamo Priscila Lessa, sou advogada, sou atualmente presidente dessa comissão. Eu faço defesa de profissionais de saúde na área de sindicância, de PEP, de ouvidoria, só faço a defesa de médicos e trago, hoje como host, trago esses convidados maravilhosos que são renomados advogados, atuantes em planos de saúde. Então, vai ser um podcast bem especial para você, tanto paciente que tem interesse, como advogado que tem interesse em atuar nessa área. A começar, apresentando aqui o meu querido Dr. Tenório, sou sucessora dele, ele é ex-presidente aqui da nossa comissão, é advogado renomado, atuante há mais de 15 anos na área, especialmente nessas demandas envolvendo planos de saúde e SUS. Estou aqui com a doutora Luciana Breda, ela é membro da Comissão de Direito Médico e Saúde, advogada, especialista nessa área de Direito Médico e da Saúde também. E com a doutora Vanessa Casado Nobre, ela é advogada há mais de 19 anos, é especialista também na área de Direito da Saúde em diversas subespecialidades, mas em especial na defesa dos interesses de enfrentamento à doença de obesidade, a gente trazendo casos de bariátrica. Então, esse é o nosso Justiça na Saúde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Estou muito feliz que vocês estarem aqui. Que seja um bate-papo muito rico. Estou louca para aprender com vocês. E a primeira eu começo perguntando, doutor Tenório, eu sei que o senhor é um apaixonado pelo home care, Então, home care, é obrigação do plano? Não é? Quem tem direito? Como é que você... Então, inicialmente, agradecer o convite, Eu sou apaixonado pelo esse tema, Justiça na Saúde, e dizer que foi uma satisfação muito grande, enquanto eu estava na Comissão de Direito Médico, em conhecê-las, conhecer a Luciana também, eu estou lhe conhecendo agora, mas assim, é um direito apaixonante, porque nós, via de regra, nós não estamos tratando de uma relação de consumo qualquer. Nós não estamos discutindo um carro, uma geladeira, um celular. Nós estamos discutindo vida. Nós estamos discutindo dignidade da pessoa humana. Nós estamos discutindo de dor, de sofrimento. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante em saber ouvir o nosso cliente, porque ele já, quando bate a nossa porta, ele já está bastante sofrido e já sofrendo muitos nãos, sofrendo além da doença. Então isso é terrível, não é? Esse tema do home care é super interessante, você que está nos assistindo. Via de regra, muitas operadoras elas negam o home care, que nada mais é, conceitualmente, o home care é uma extensão da internação hospitalar, somente com diferencial que é em domicílio. É tipo um mini hospital dentro de casa, Isso. Por exemplo, você que tem um ente que tem home care, que tem um paciente internado em casa, esse paciente, ele não está de alta, tem prontuário, tem visitas médicas, tem plano de contingência se o paciente necessitar tiver uma intercorrência e necessitar ser transferido para o hospital. Lembrando que o paciente, em momento nenhum, está de alta. Uma hora ele está em casa, uma hora ele está no hospital. Mas, conceitualmente, ele continua sob os cuidados médicos e sob a tutela daquele que está prestando o serviço na área de saúde. E essa singularidade ela é definida pelo profissional de saúde, Porque eu vejo, às vezes, os próprios pacientes ou parentes, não, mas eu quero que venha um médico, eu quero que venha uma fono. Como saber essa distinção de quando realmente assim, quais são os profissionais, quem é que faz? Excelente a sua pergunta, porque, via de regra, as pessoas têm que entender, primeiro, que quem vai definir se é caso de internação hospitalar em casa é o médico assistente. Então, ele é que vai fazer toda a parametrização, ele é que vai fazer toda a análise se necessita ou não da internação. Porque, via de regra, existe um liame, quase que um fio de navalha, entre a internação hospitalar e cuidador leigo. Muitas vezes,
o paciente não tem a indicação médica de ter aquela internação, mas de cuidados paliativos, o que usualmente nós chamamos de cuidador leigo. Por exemplo, para o paciente deambular, para o paciente fazer sua higiene, sua higienização. Então, muitas vezes, ou até uma alimentação um pouco mais especial, mas que você tenha um certo cuidado para administrá-la, ou medicações simples. Então, as pessoas muitas vezes também estão muito sofridas, porque aquele paciente está muito sofrido também e não pode, e aí não é obrigação do plano fornecer cuidados, ou melhor, os cuidadores leigos. Então, não é uma atribuição do plano. Então, existe essa distinção que é importante e o paciente que está assistindo e que pretende saber, para ele não achar que é tudo negativa. Né? Isso. Então, veja, como trata-se de uma extensão da internação hospitalar, não é necessário que esteja previsão contratual. Por quê? A previsão contratual é da internação. Então, ela não faz a distinção se é no hospital ou se é em casa. Então, não há necessidade. Muitas vezes os planos negam sobre auspício e dizer que não consta contratualmente, ou já vi até operadores de plano de saúde dizer que não consta no rol de procedimentos da ANS. Então, assim, e mais, muitas vezes, quando as operadoras concedem a internação hospitalar, chega ao cúmulo e ao absurdo. Por exemplo, essa medicação eu não dou. Essa alimentação enteral eu não dou. A fralda, gente, que é uma coisa que a gente discute que parece ser uma bobagem, mas as operadoras se negam. Por quê? Porque elas contratam, eles terceirizam esses home cares e dão menor custo. Então o home care fica, por exemplo, o paciente precisa fazer uma tomografia. Aí ele quer que o paciente pague. Precisa de uma remoção do paciente de ambulância, quer que o paciente pague. Quer que o paciente pague fralda, curativo. Então, veja, o paciente está internado. E já puxando assim esse gancho com a doutora Vanessa, que é que eu penso? Eu acho que muitas dessas coisas acontecem porque os médicos não são bem orientados. Então, a respeito de uma orientação de um laudo, de um relatório, para a gente poder conseguir, por exemplo, um êxito judicial, talvez, na verdade, eu acredito que é muito por falta de informação, né? Eles colocam, de alguma forma, e falta elementos, e a gente sabe que o juiz, ele não tem essa sabedoria da justiça da saúde, né? Enfim, então, existe alguma... Você faz alguma orientação? Enfim, como é que você faz com os seus... Sim, primeiro, obrigada, né, pelo convite. É uma satisfação estar aqui na ilustre presença de vocês três. Eu vou só complementar uma coisa que quando o paciente da gente chega, eu chamo de meu paciente também, quando é um cliente, tá? Ele também vem com a espera. E a espera dói também, né? Eles estão esperando o resultado e eles estão esperando por nós. Então, assim, muitas vezes emocionalmente também sacrificante pra gente, porque a gente não consegue muitas vezes separar, entendeu? Quando a gente tá, como o senhor me contou lá fora, os casos novos que o senhor acabou de ajuizar, é impossível que a gente não tenha uma ansiedade pelo resultado, né? Exato. Então, eles vêm com a espera e a gente, vamos dizer, pega pra gente também essa espera. E também pegando o gancho antes de responder a sua pergunta, sobre os insumos, né? O STJ recentemente, inclusive, já pacificou, né, entendimento de que os planos de saúde são responsáveis por todos os insumos. E além desses que o doutor Tenório sabiamente falou, tem um insumo que as pessoas não contam como, que é a cama hospitalar. A cama hospitalar... Quando fala em insumo, existe um rol taxativo? Não existe nenhum. É o que o paciente precisar. Perfeito. E com isso eu conto, né? Assim, com cama hospitalar, um tubo de oxigênio. Sim. E existe uma questão drástica com relação a essas terceirizadas. Quando é aquele plano de saúde que já tem o seu home care, que a gente sabe aqui no estado que funciona, na minha opinião, o melhor que funciona, apesar de todos os defeitos, é o melhor que funciona, os que terceirizam, o que é que acontece? Eles mandam uma avaliadora e lá, veja só, o médico solicitou, o médico disse que o paciente precisa de A, B, C, D e E. Um terceiro, que não é o plano de saúde,
que não é o paciente, vai lá avaliar o que é que você precisa. Existe uma tabela que Esse agora não... terceiro é um médico? Geralmente, enfermeiro. Uhum. E o enfermeiro vai te avaliar, vai preencher uma tabela. Se você não pontuar essa tabela, você não tem direito ao PID, que é o Programa de Internação Domiciliar. Baseada em quê? Em vozes da cabeça das pessoas, né? Porque eu fico pensando nisso, legislação nós Se a somos senhora- completamente singulares. Se a singular, senhora né? me permitir, nesse aspecto, existe uma nomenclatura de PID e de PAD que juridicamente é uma invenção que se criou que não tem o menor sentido. E o Isso. próprio STJ já definiu Isso. que não cabe à operadora a escolha da terapêutica do paciente. Cabe ao médico. Cabe ao Exatamente, médico isso que eu queria assistente. chegar. Lógico. Agora imagine um terceiro, que nem é a operadora, nem o médico. Vem o prestador do serviço preencher uma tal de uma tabela, eu não me lembro as NAPs. Eu não lembro agora o nome da tabela. E se você não Se pontuar... não me falha a memória. Exatamente, doutor. Se você não pontuar aquilo ali, você não vai ter direito. Quem define isso é o prestador de serviço. Como assim? Aí você não tem direito à enfermagem de 24 horas, ou não tem direito à fisioterapia, não tem direito do tubo de oxigênio. Nossa, o médico já solicitou, não é você quem vai dizer não, querido. Mas a Por jurisprudência isso a já tem importância aceito. disso, quer dizer, de desse vocês relatório. fazerem, Aí eu vou- Doutora, Eu se vou me falar minha permite, pergunta. desculpe Pode falar, interrompê-la. fique à vontade, eu gosto É, disso. Existe um conceito, um novo conceito nas relações de consumo, denominado do consumidor hipervulnerável. Sim, o idoso. Então nós estamos não só o idoso, mas o acamado, Sim. o paciente, porque veja, quando muitas vezes, eu não sei se vocês já se depararam com isso, o meu telefone é ligado 24 horas. Então eu recebo ligação de madrugada. Eu acho que todo mundo que trabalha com Nessa direito sala. médico Então, é como assim, eu- né? É igual médico, né? Só um parênteses, eu lembro no Réveillon, meia-noite, os fogos, e um médico apavorado ligou pra mim, eu tive Imagina. que ir pro banheiro por conta de um óbito de uma criança, de um afogamento, e ele tava desesperado, e eu tive que... Eu já impetrei ação dia 1º de janeiro às 8 da manhã no plantão. Então, enfim, é o nosso papel. E somos Mas muito felizes assim, Muito, né? muitos felizes. Eu assim, me realizo muito porque não sou médico, mas Promovemos saúde. por nós a gente consegue ajudar muita gente. Cuidamos de quem cuida, eu costumo dizer. Cuidamos de quem cuida. Então, o consumidor, muitas vezes os caras me ligam 1h da manhã, 2 horas, doutor, eu estou aqui com meu filho precisando internar e eles que a caução não é permitida, mas em termos, Nossa. digamos, Acontece, né? Muito. enfim. Acontece com frequência. Aí eu sempre oriento o meu cliente, e como a senhora coloca o seu paciente, eu sempre oriento o seguinte, amigo, na hora do sufoco, do desespero, assine o que você quiser, assine cheque sem fundo, Depois. porque isso aí chama-se o estado de necessidade. Faça, não vá discutir, pense exclusivamente na saúde. Então você que não vá pensar... Marengar. É o que eu falo. Marengue não. Engula faça, a raiva. engula. Eles ficam apavorados. e também. fique Como com seus é que eu olhos- vou dar conta? E como é que eu vou pagar? E fique com A seus olhos responsabilidade, marejados. Gente, eu, assim, peguei um caso em que a família não tinha, sabe, havia uma ilegalidade enorme na negativa, a pessoa estava precisando entrar na UTI cardiológica. Aí a família me perguntou, o que é que eu faço? Eu digo, você junta aí moeda, troco, o que for, paga a primeira diária e entra com o paciente. Depois a gente resolve. No segundo dia eu consegui reverter, o hospital devolveu o dinheiro. Eu já emprestei dinheiro, doutor, para paciente internar, para poder resolver depois, porque não dava tempo nem de eu peticionar. Nada. Gente, Não dá tempo nem de pensar. doutora Luciana, é apaixonante. Olha, Eu queria assim, até trazer aqui as vantagens da home care, né? Eu acho que tem Perfeito, vantagem Lu. para os dois lados. O paciente que está fora daquele ambiente hospitalar diminui a possibilidade das a infecção infecções, hospitalar, o né? risco de infecção Está num hospitalar. ambiente confortável com o seu familiar, no conforto da sua casa, né? E o hospital que tem lá o leito disponível para o outro que precisa realmente ficar ali naquele, né, na instituição. No caso, os custos são menores para o hospital. Quando o paciente ele está com essa internação domiciliar, né, na home care, é menor do que ele estando Sim, bem no menor. próprio hospital. Então, tem as vantagens para os dois lados, né? E para o paciente, além disso que você falou, eu sei porque eu tive 15 E anos você com teve, home né? care, né? Você Meu, falou. meu sogro passou 15 anos acamado com home care. E assim, a recuperação do meu sogro... Ele tá com vivo? os meus- faleceu ano passado, um Oh, ano. Quer dizer, um ano Meus e pouquinho, né? sentimentos.
A gente hoje é confortável porque Sim, ele deve ter descansou, sofrido sabe? Sofreu um muito. bocadinho. Uhum. E É a terrível. recuperação dele com os meus filhos foi algo assim impressionante, que a medicina não explica, sabe? Então é muito importante isso. É que um você ambiente falou. humanizado. Às vezes você tem estando até um em animal de casa. estimação, um cachorro, que traz uma alegria enorme. exatamente. Enfim, né? Que o, Exatamente. E eu não respondi, né? A necessidade do Sim, relatório do médico relatório. circunstanciado, inclusive os meus clientes, pacientes, eu tenho um modelo, Uhum. certo? Que eu mando para o médico preencher, né? Do quais todas as necessidades. Se precisa de enfermeiro, quantas visitas? Se precisa de fono, Mas você terapeuta faz, não é ocupacional. genérico, ele é bem singular. Bem, né? eu faço ele altamente, assim, eu faço um De acordo- genérico para o Perfeito. médico É como a gente faz os preencher termos na de mão. consentimento. Exatamente. Só que Maravilha. o termo você faz específico. Eu não. Eu tenho um modelo genérico, vamos Certo, dizer assim, certo. para que o médico preencha um a um, manualmente. Perfeito. E assim, eu acho que são mais ou menos quatro lápides. E como é essa Até a receptividade? doutora, socialize com a gente, É. doutora. Isso, doutor, eu te passo para vocês. Eles são todos. receptíveis. São, amam. Porque os que amam. eu tenho, que às vezes, eu sou obrigada a falar emitir laudo ML, que eu converso, eles se apavoram. E eu falo, não, você não é, né, médico. Mas sabe qual é a questão? Por que eles vão gostar? Eu tô facilitando a vida deles. Eles não vão precisar pensar no que vão escrever. Mas, Eles vão eu entender, entendeu? Sim ou não? Mas é eles assim, têm sim muito ou não? medo de se comprometer muitas vezes. Então, por isso que eu Sim. perguntei da receptividade. Gostei Então, que dessa bom. questão. Principalmente Muitos do médicos plano, têm né? cooperativa. A É, maioria dos cooperativa. meus, a maioria dos Tem que medo. eles Quando têm, não- eles faziam, eu não vou preencher, Eu, porque... Com medo Aí eu de vou represália, lhe né? dar o pulo do gato. Eu contrato o médico fora do plano para preencher esse laudo e fazer o Sim. atendimento domiciliar. Eu faço isso Eu faço nos casos isso que eu em tenho de 80% dos casos. Eu só não supostos faço erros médicos. dos que estão hospitalizados e que eu vou levar para casa. Aí vai ser lá do hospital, né? Uhum. Mas quando tá, por exemplo, quando eu quero transferir do PAD para o PID, que é uma invenção, mas que a gente infelizmente tem que passar pelo constrangimento de ir no eu judiciário. nem, eu Essa nem mudança. nas minhas petições nem boto esse nome. Não, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho Eu um não paciente coloco. de PAD, doutor, que está com Alzheimer, eles estão com oxigênio, tem que fazer a limpeza da tráqueo. tráqueo Da tráqueo. e não tá em PID. Não tem um enfermeiro, como assim? É. Por quê? Porque não preenche a pontuação da Nem tabela. tem aquela alimentação interal, tem que fazer aquela Tá com a limpeza, alimentação, ou com, com a colostomia, Isso. enfim. Olha, e voltando assim a falar sobre essa receptividade do médico, eu sempre costumo falar que eles, a partir do momento em que eles fazem, que eles preenchem os laudos, as receitas, os relatórios, eles estão ajudando o paciente. Sim. Né? Seja no home care, seja numa aposentadoria, seja no auxílio doença, Doutora, eles têm uma importância gigante que Eu muitas sempre vezes eles... enalteço isso. Eu na falo carta. isso, eu disse, poxa, você pode salvar a vida de uma pessoa. Doutora, se sabe- realmente Na essa carta, pessoa... inicialmente, me apresento e digo, estamos juntos em favor do Exato, nosso paciente. exato. A partir de Deixa hoje, estamos juntos para poder a gente solucionar o seu problema. Nós temos Muito interesses em bom. comum. A saúde do paciente e, ao final, os nossos honorários. Uhum. Eu deixo claro isso para o Uhum. médico. eu Eu tento me aproximar dele, Isso né? tem que ser, a gente Sim. precisa deixar os médicos seguros. muitas vezes, doutora, assim, na prática, que surte muito efeito, que eu sempre digo também aos meus, agora eu vou chamar pacientes, né? Eles gostam. Então, veja, eu oriento sempre a que eles paguem uma consulta só para isso. Sim. Porque muitas vezes o médico não tem tempo e ele, Não tem interesse. dentro daquela consulta, porque assim, veja, com a edição da lei 14.454, que é aquela lei que introduziu o rol novo, né? Que via de regra continua sendo via de regra o que está no rol, mas abriu aquela exceção e muita gente achou que aquela alteração legislativa foi uma coisa simplória e não foi Não, de forma alguma. Eu mudei minhas Aquilo- petições tudinho, doutor, mas eu- dia. Esse curso que eu estou fazendo lá no Instituto Luiz Mário Moutinho, lá em Recife, nós tivemos 4 módulos somente da Sobre rol. Lei 14.454. É muito profundo, gente. Maravilhoso. Nós tivemos aula do que é evidência científica. Aquela pirâmide de Eu começo pelo B, doutor. Eu vou logo na Conitec. Vejo logo, vou mais ainda, eu vou, você está a incorporado lei foi fantástica porque ela Vê se tá introduziu que as novas tecnologias inseridas no SUS através da... em 6 meses. Não, é até 60 dias 60 dias, desculpa. se não for incorporado, automaticamente já Automaticamente. assim Então, o está. paciente tem direito, Mas, pegando o gancho da senhora aqui, a maior dificuldade que eu particularmente tenho é a dificuldade do médico em entender que
eu sempre digo meus clientes ou meus pacientes, eu digo assim, ó, gente, um relatório mal feito, o resultado é mal feito. Exato. Exato. E eu sempre digo que o relatório médico que eu preciso, porque tudo que o paciente não tem é tempo. Sim. Então você imagina você dar entrada, pedir uma tutela de urgência ou ir num plantão e deixar o magistrado em dúvida. Sim. E ele fazer uma diligência, você já está aumentando o sofrimento do seu paciente. Ou não Agora, compreender que aquilo de fato é uma emergência. Então veja, eu digo, gente, são 4 etapas no relatório médico que sem ele eu não consigo fazer absolutamente nada. Primeiro, descrever o que o paciente tem colocando o CID, gente. Porque a lei, a 9656, ela fala no artigo 1º que é obrigação de fazer o tratamento das doenças elencadas com CID. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai descrever o que o paciente precisa. O terceiro ponto vai descrever se é eletivo, se é emergencial ou se é de forma de urgência. Ou seja, é intuitivo. Então, demais. veja, e mais, o médico vai dizer ali o que é que pode ocasionar no perigo da demora, se vai perder uma chance ou não. E por último, onde será prestado aquele tipo de serviço, mas não é o local físico. Ele vai fazer uma descrição. Isso parece uma coisa extremamente simplória, mas os médicos, a grande maioria, doutora, eu tenho uma dificuldade muito grande. E eu acabo até... Mas não é fácil mesmo. Aí Fica legal isso de fazer essa carta, de falar que tá... Mas eu acabo, doutora, uma vez, assim, muitas vezes, eu tenho uma experiência, eu queria ter uma experiência positiva como a senhora tem. Por quê? Os médicos nos quais eu converso, a grande maioria, ficam chateados. Porque se o senhor quer ensinar o meu trabalho, já... Então, vou lhe dar um pulo do gato. Como é que a gente vai conseguir? O senhor vai dobrar o coração deles rapidinho. Sabe o que é que eu acrescento nos meus relatórios? Vou dar o zoom, porque eu tô ceguinha. Eita, desculpe, só finalizando. E quando há o pedido do home care, eu tive um cuidado e foi até um amigo meu, lá de São Paulo, um congresso que a gente foi. Esse cara é o Dr. Elton Fernandes. Sim, meu Deus. Elton, eu sou fã tive do cara. Tive uns 2 meses atrás, almocei com ele lá em São Paulo, é meu amigo. Ele é meu amigo. E o Elton foi meu professor. Sou fã dele. Tá? Elton foi meu... Tive no escritório dele lá em São Paulo. Lá. Desculpa. Então, assim, o Elton me disse uma coisa que eu não esqueci. E a gente batendo um papo. Poxa, quando você vai fazer o pedido médico, coloca que aquilo é um pedido inicial, podendo alterar conforme prescrição médica e necessidade do paciente. Porque você faz um guarda-chuva. Exatamente. Porque hoje o paciente precisa de uma cama. Eu tenho muitos pacientes que têm terrivelmente a esclerose lateral amiotrófica. Então hoje o paciente está precisando de um BiPAP, amanhã de um Trilogy, amanhã está precisando de oxigênio e como é uma doença degenerativa lamentavelmente sem cura, com o passar do tempo, todas as vezes que eu vou visitar os meus clientes, quando eu chego lá, eu vejo mais equipamentos médicos, porque significa que o corpo vai falindo. Sim. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado. Mas a senhora, eu lhe interrompi. História clínica, diagnóstico, CID, sintomas, conduta terapêutica, que é o que precisa. Que é o plano, né? Procedimentos utilizados e as respostas, prognóstico sem o tratamento solicitado, quais são as cirurgias e procedimentos necessários, quais são as OPMEs necessárias para a realização daquele procedimento, qual é a justificativa para o uso desses materiais solicitados. Coloca a possibilidade de tratamentos alternativos. Coloco, nesse caso não tem. Quer dizer, eu falei do que já tinha feito. Isso, né? Nesse específico que eu abri, não. Aí, como é um tratamento novo, fala bem dele. Urgência e imprescindibilidade do procedimento, que o senhor falou. Benefícios do procedimento. Aí, quais são os procedimentos necessários para a recuperação da saúde? Se, depois do procedimento, o paciente vai precisar usar alguma coisa diferenciada, vai precisar fazer uma fisioterapia dermatofuncional, no caso das cirurgias plásticas. Uma TO. Vai precisar uma terapia ocupacional, vai precisar de um terapeuta ocupacional, um fono. O que é que ele vai precisar depois? Me fala, o que é que vai ser?
E depois, os seus orçamentos, o seu orçamento dos honorários, o que é que você vai precisar? O que é que você fornece? O que é que você não fornece? Tudo isso é fácil só para ele escrever. Perfeito. E outra coisa, se Compartilha, doutor. Tô lendo seu pensamento, compartilha. Perfeito. Compartilha também. Eu quero. Se o Muito negativa bom. do plano é baseado Nisso aqui, que eu desfaço tudo. Para poder demandar, né? A Perfeito. saúde. Entendeu, doutor? Então, vamos trazer aqui agora um tema, né, que eu acho que é o principal motivo de negativa do plano, né, Vanessa, que é a questão da bariátrica. Sim. Você acha cirurgias, né, bariátricas, reparadora, o tema 1069, o julgamento pelo STJ, o que é que você fala aí pra gente? Então, Mas eu quero saber antes a sua história, Tá, porque vou pelo contar. que eu soube, você começou, né, Sim, por conta de é uma verdade. história pessoal, real. Isso, eu Pessoal. sou bariatricada, né, há 3 anos e meio. Eu pesava 127 quilos e com a cirurgia passei a pesar 54. Fiquei magrinha demais, depois fiz um tratamento pra ficar assim um pouquinho mais saudável, porque eu fiquei muito magra. E quando eu fiz a cirurgia e chegou a pandemia, né? E na pandemia, aquela agonia, e assim, quando você faz a bariátrica, você acorda cada dia em um grupo diferente. De bariatricadas do país inteiro, assim, grupos e grupos e grupos. E começaram nesses grupos, minha cirurgia foi negada. Vocês conhecem alguma advogada? Aí me marcavam no grupo. As Aham. pessoas falavam no privado, eu atendia. E assim, eu comecei a atender 1, 2, 3, em um dia só. Eu atendi 4, de uma vez só. E uma coisa que eu não tava me prospectando nisso, não era uma coisa da minha especialidade. Eu disse, bicho, eu vou parar É aqui. Eu isso. conto isso na Tô minha deixando aula. dinheiro na mesa, Eu né? vou parar aqui. Parei, me tranquei. 21 dias, estudei, fiz todos os cursos. Todos os cursos que existem de direito da saúde eu comprei. Todos. Eu investi, meu marido quase isso. E comecei a atuar. Deixa eu só interromper uma coisa. Ah. Quando eu fui ler o direito médico, porque foi um cliente tributário, que a mulher estava para ganhar neném e teve um problema no plano de saúde. Aí ele me perguntou, o senhor faz esse plano de saúde? Eu digo, faço, nunca tinha feito, faço. Não, mas não foi no sentido de mentir, não, foi no Começa sentido assim, do desafio. Exatamente. Aí eu me lembro Isso. como hoje eu fui naquela livraria Nossa Livraria, que tinha ali em frente à Embratel. No farol. Aí eu comprei 2 livros, comprei numa quinta-feira. Quando foi na terça-feira, eu já tinha lido um livro e a metade do outro. É assim. Aí me apaixonei e me lembrei de você. Pronto. Aí eu comecei nessa loucura e comecei a fazer 1, 2, 3, 4, 5 e começou assim, ser conhecida como advogada das bariátricas aqui de Maceió. Eu saí de Maceió e assim foi crescendo e eu comecei a atuar. Dentro desses cursos eu comecei a me destacar. Os meus professores começaram a me chamar para dar aula nos cursos. Eu tenho aula no curso Porque da é bem Milena. subespecífico, né? Eu tenho aula no curso da Milena Bassani e do Eduardo. Eu tenho aula no curso da Iris Novaes também. Tenho aula... Qual é o outro curso? A da Denise, eu acho que também. Tenho 3 aulas em cursos de que sabiam que eu era, me chamavam e eu nunca me opus. E comecei a atuar. Né? E as bariátricas, as pessoas não sabem, tem gente que não sabe nem o que é uma cirurgia bariátrica, né? Para quem não sabe, a cirurgia de redução do estômago, existem 2 técnicas e está previsto no rol, mas mesmo assim, muitos planos de saúde negam. As negativas mais comuns são a falta do cumprimento da DUT 27, que são 2 anos de tratamento clínico prévio. Isso. Só que os planos de saúde se esquecem de que esses 2 anos é só simples declaração do médico assistente. Existe planos de saúde, que a gente não pode falar o nome aqui no podcast, mas existem planos de saúde que fazem uma verdadeira via crucis. É o mesmo plano que a gente estava conversando lá fora. Exigem documentos, se você entrega, exige mais. Isso é arbitrário, né? E aí a gente bota o tempo útil, né, produtivo também, quando é pedido. Desvio produtivo. E aí eles negam muito sobre esse aspecto. Sobre o aspecto de passou os 180 dias de um plano novo e a pessoa vai dar entrada na bariátrica, eles negam porque alegam que foi doença pré-existente. Eu tenho N casos onde as pessoas engordam depois que faz o plano, tá? Que vivem em tratamento, naquele momento da aquisição do plano estão mais magros, às vezes até um sobrepeso, mas a obesidade é clinicamente demonstrada através do IMC, estão com IMC como engordam depois. Pedem a cirurgia e eles querem que implante naquele momento da negativa da cirurgia. Consegui uma tutela ontem foi, no caso que a gente colocou a resolução normativa nova 558, que diz que a CPT, o momento é na contratação. Não fez perícia, não pode ser posterior. Pronto. E já é praticamente pacificado, né? Pacificado. E tem aquele caso que quando você faz a declaração de saúde e não faz, e o plano não tem o cuidado de fazer uma verificação, se eu não me falho, são 60 ou 90 dias depois. 90. São 90 dias depois,
aquele assunto já não pode ser mais discutido. E tem a súmula 609 do STJ, né, que fala que quando não há perícia, não pode haver negativa de custeio de nenhum tipo de seguro sobre esse argumento. Então, a Exatamente. gente consegue desconfigurar. São as mais Exatamente. comuns de bariátrica, tá? Tem dos planos antigos que negam porque não estava no contrato, que é um dos mais fáceis de mudar, enfim. E com esse julgamento? Aí chega a parte da reparadora. Porque depois Sim. que você emagrece, você fica com É a sobra de reparadora. pele sobressalente, né? Pele pra todo lado. Tem gente que olha assim pra mim, mas você nem parece. A minha gente tá escondido. Né? A gente não vai mostrar. E Que é um prosseguimento do tratamento da obesidade, né? A né? reparadora Que não é são estética, reparadoras. né? E aí o STJ agora já era entendimento, tá? Já era decidido. Mas qual era a celeuma? Na prática, a gente dava entrada no processo de plástica reparadora, saía a tutela, cumpria a tutela e suspendia o processo. Isso. Por conta do julgamento do tema 1069. O que atrapalha, né? Atrapalha demais o andamento, né? Aí, agora É não. muito psicólogo, atrapalha muito a cabeça. Eu Oxi, tenho demais. um colega que ele fez a bariátrica e ele emagreceu tão rápido que ele se olhava no espelho e ele não se reconhecia. E ele Não, precisou fazer terapia. Fora que tinha o risco de infecção naquelas dobras da pele Tem, também. sempre tem. Nossa, Eu tenho um paciente que ele que dizia, doença eu não me mental reconheço, também, não né? sou eu. Aí Exatamente. cara, muito incrível. É assim mesmo. Logo quando eu emagreci muito rápido. Eu tava no meio da pandemia, então me Sim. dediquei a isso, né? Sim. Foi minha terapia, né? E assim, tem horas que eu passava, juro a você que o que eu vou contar é verdade. Eu passava na frente do espelho. Assim, eu demorei muito a entender que aquela pessoa que eu tava vendo era eu de você. novo. Porque eu fui magra, né, na juventude. Sim. Enfim, aí o que aconteceu? Com o julgamento do tema, tirou a controvérsia, né? Porque, assim, ainda tínhamos, sim, muitos juízes aqui no 3 juízes aqui no estado que complicavam para dar as tutelas, que agora a gente não vai mais, né, ter, espero em Deus, problemas. Tô começando a fazer Isso as não está partes pacificado pelo STJ. Oh, bebê, tem que, gente. Mas os planos não sabem disso ainda, né? Então, o plano é irrelevante que O judiciário a gente reverte, né? Tem que, Tem problema. infelizmente, tem que recorrer, né? Exatamente. E assim, muitas pessoas estão procurando agora para saber assim, e agora? Como é que a gente faz para dar entrada? A gente faz o quê? Aí já é um nicho de atuação para a gente, para os advogados. Sim. De apresentar, de fazer uma documentação. Acabei de contar ela, a história, que eles me contratam só para fazer um requerimentozinho simples para que eles, com a negativa, levem para a ouvidoria. Acabou, se a gente faz um requerimento simples como eles estivessem, né, falando, Reanalisar o mostrando pedido, tempo para né? reanalisar Da o pedido e cirurgia. autorizar a cirurgia. E pode ser até utilizado na NIP, né? Exatamente. Sim. A NIP já vai. Como esse a gente consegue de uma forma mais. Gente, NIP é notificação de intermediação preliminar que é feito na ANS. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer no 0800 701 9656. Isso. Então pode, assim, porque às vezes quem está nos ouvindo não sabe. Exatamente. E Né? o interessante Uma é forma- que as NIPs são importantes para procedimentos no rol. Não vale a pena dar entrada numa NIP quando não estiver no rol ainda. Futuramente, a gente acha que daqui a um ano e meio, as coisas vão estar mais evoluídas e vai valer a pena para qualquer coisa. Mas procedimento fora do rol não vale a pena entrar com NIP. Não vale que não dá em nada, é só perder tempo. E caso, né, ainda assim, fazer uma notificação extrajudicial ao plano de saúde, né, para tentar como a primeira forma de resolução, e não resolvendo, né, também é ali uma produção, um meio De probatório, provas, né, sim, no exato. caso você Quando eu precisar... atuo no direito de, né, médico relacionada a... Eu sempre faço a notificação extrajudicial antes, por exemplo, para cobrança de honorários médicos. Eu sempre tento, Doutora, eu de faço forma pouquíssimos administrativa. processos contra médico. Em 100% deles, eu chamo primeiro com acordo. Eu não ajuizo ação Sim. contra absolutamente ninguém sem conversar Sim. antes. Isso. Eu notifico porque, assim, um médico em específico me agradeceu de forma emocionada. O médico, né, tava na parte adversa, me chamou Sim. assim, pegou na minha mão e fez, doutora, esse todo advogado. No caso era judicial, né? Porque se Extrajudicial, nós Não, somos. mas seria um processo judicial. Judicial. porque Ele se disse você que não teria aconselha, inteligência não teria- emocional para lidar com o processo. É. E o fato de eu ter ido a ele, eu fiz uma notificação explicando tudo o que aconteceu e no final disse, estamos aqui para tentar resolver. Eu estou disponível no horário tal, para a gente conversar como é que a gente vai resolver essa situação. Porque não dá para continuar sendo assim. E se você não nos atender, infelizmente, a gente vai ter que demandar. A gente fez um acordo excelente para os dois, né? Porque se fosse para o judiciário ia ser extremamente maior. Exatamente. E o melhor, ele foi humilde ao ponto de dizer, eu sei que você não tem condições de eu fazer a reparação, então eu vou também, além disso, pagar um médico para fazer sua reparação. Mas isso é o que o judiciário Né? determinaria, Mas ele né? fez Que bom isso, que ele- entenda.
Ele fez isso por conta da conversa. É o que ele determinaria, mas ele disse pra mim, eu não tenho inteligência emocional. Foi isso que ele disse. Pra enfrentar um processo. Evitar os desgastes, né, de todo o processo. Exatamente. Com Realmente, certeza. nesse caso, foi uma coisa... que eu saiba, nunca tinha acontecido nada com esse médico que fez. Ele confirmou isso. Reputação ilibada. Eu costumo sempre conversar também as minhas peças falando, né? 15 anos que atua na medicina, a reputação ilibada, e a gente já tenta mudar o olhar ali daquele conselheiro, né? Sim. Porque muitas vezes, enfim, a medicina Acontece, hoje tá gente, bem nós somos difícil. humanos. Claro. Né? E a medicina é uma ciência completamente inexata. Totalmente, pois é. E assim, em relação a outra negativa do plano também, né? Tem o prazo de carência que eles alegam, né? Que é importante também a gente destacar esses prazos de carência que o beneficiário não tem esse conhecimento, né? Você falou uma questão interessantíssima. Via de regra, você que está em casa, em caso de urgência e emergência, 24 horas após a vigência do contrato, 300 dias parto a termo, 24 meses de doença pré-existente e 180 dias para os demais procedimentos. Via de regra é isso. Mas eu vou dividir com vocês aqui algumas experiências que eu tive. Por exemplo, você está gestante e você levou uma queda. Complicação gestacional. Ou você teve uma intercorrência, mas está naquele período do parto a termo dos 300 dias. Sim. Aí muitas vezes o que é que o plano faz? Não, você está em período de carência. Gente, a lei é clara e ela diz que o prazo 24 horas para urgência e emergência. Se for decorrente de urgência e emergência, mesmo que seja da lesão pré-existente, de uma gestação, não importa. Por exemplo, eu já me deparei com algumas situações, por exemplo, o cara lá declara que tem diabetes. E aí a perna dele, ou o braço, ou o que for, começa a gangrenar. Aquilo é uma emergência. Sim, sim. Aí o plano, não, mas você disse que tinha... Você omitiu na declaração. Não, muito pelo contrário, ele declara que tinha... Mas está no prazo de carência. Mas você está no prazo de carência. Para outros procedimentos. Gente, isso é uma balela. Isso é uma balela. Então, assim, a gente tem que ter... Agora, claro, como a doutora colocou, tem que ter um relatório médico bem feito. E mais, quando você, por incrível que pareça, às vezes você é admitido na emergência e lá, interna corporis, lá eles colocam como um atendimento eletivo. Então, assim, a gente fica muito refém, porque nós não somos médicos, mas a gente fica, doutora, muito refém daquilo que tecnicamente os profissionais de saúde fazem. Sim. Então, eu posso dizer por uma questão de experiência, enfim, mas quem sou eu? Mas, doutor, se não tiver uma... Veja só, muito bem, a gente precisa do relatório médico, mas muito antes desse relatório médico está o nosso papel de orientador. Por que é que meu Instagram é informativo e, assim, modéstia à parte, eu dou aula todo dia para o usuário. Minha meta é prestar o melhor atendimento de saúde país afora. Por que é importante? Eles não sabem, mas eles não sabem mesmo que tem direito. O usuário de sistema SUS de pronto. Tem gente que chega para mim, vem com uma informação, um problema, quando eu digo, não, mas não é só isso, não. Por exemplo, tem a resolução 556 da barra 22, diz os prazos para atendimento. As pessoas acham que o prazo é para a resposta. Você tem 10 dias para dar uma consulta com o pediatra, para você estar lá sentado com o médico sendo atendido. Uhum. As pessoas acham que é 10 dias para o plano responder, para marcar para daqui a 15. Se não pode, se tem, se não tá tem. Entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nosso papel, por isso que eu digo, seja assim, amigo do Instagram. Eu Seja sou amigo um da rede social. analfabeto, doutora, Mas, confesso... doutor, comece, não é isso, Priscila, E eu não tenho muita desenvoltura não, viu, Mas não é uma coisa que Ninguém nasce com a tem, gente. É difícil. A gente adquire. Vamos Mas fazer assim- o curso do Tenório com ela. Eu ensino, a gente ensina, bota, puxa. Porque assim, a gente quando passa conhecimento para as pessoas, faz com que a pessoa busque um médico que precise de um relatório, que precise da gente. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Quando eu tô ali dando conteúdo gratuito, eu tô dando conteúdo gratuito para poder, obviamente, realizar esse meu sonho, que é passar conhecimento pro Brasil inteiro,
Mas também, obviamente, que por trás disso vai vir a pessoa interessada em contratar. Faz a captação todos através os do dias. conteúdo educativo, né? Eu vou dar um pequeno exemplo, Aham. isso que a senhora está falando. Se criou essa moda, né, de falar rol da ANS. Mas o que é o rol da ANS? Pouca gente, eu acho que só a gente que trabalha com isso sabe o que é um DUT. Eu tive lá no curso lá em Recife, lá no Luiz Mário Moutinho, um módulo só para rol DUT. Não é? Porque lá no rol você pode dizer cirurgia por videolaparoscopia. Aí a DUT está dizendo que... É porque eu não entendo a parte médica, mas se não for para tirar um catéter, não sei o que lá, não pode. Se não tiver 2 anos... Mas está dizendo na DUT, que a DUT é como se fosse uma diretriz de utilização. Mas eu não queria ser tão técnico. É assim, como você tem um gênero aqui. Videolaparoscopia pode, desde que tenha isso ou isso. É só para quem está em condicional. É só para quem está em casa entender, para não ficar muito juridiquês, tá? Sim. Então, assim, eu procuro também explicar, muitas vezes, doutora, primeiro, todos os meus processos de plano de saúde, eu estou tendo cuidado de pedir sigilo de segredo de justiça, todos, sem exceção. Eu tenho cuidado de colocar... Estão sendo deferidos, eu estou com tranquilidade. Estão sendo deferidos com tranquilidade. E digo mais, por quê? Eu utilizo também a LGPD, porque eu estou colocando a imagem do paciente. Menina, acho que eu vou botar a imagem em todos. Eu estou colocando as imagens de pacientes e eu tenho esse cuidado, sabe, doutora? Porque aquele que está julgando, se ele vê a imagem... tem gente assim, eu sou muito assim, eu gravo muito... Visual. Então, assim, muitas vezes... Porque eu vou fazer também um elogio ao Poder Judiciário, tá, gente? Essa área de saúde... O Poder Judiciário ele é célere, ele é sensível, tá? Sim, temos 2 únicas varas que não, o resto todas são muito sensíveis. Eu assim não tive experiência, doutora. Depois ainda gravaram para ver se o senhor já aí tem processo. veja. Então assim eu faço um elogio porque principalmente quando há um risco iminente de óbito. Meu filho, pode ser a vara nenhum magistrado não esquenta aquilo na mão porque doutora, nós estamos acostumados e pegamos caso de que há um risco iminente de óbito de horas. Uhum. Sim. Então, assim, eu às vezes me angustio muito, mas eu não posso passar, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser equilibrado, porque a família já vem, de certa forma, com eu não digo desequilíbrio de um tom pejorativo, não. Entendi, mas vem um desequilíbrio pelo sofrimento. É o sofrimento. É impossível não ter. Então, imagine, nós somos pais, né? Nossos filhos, às vezes, estão com uma febrezinha boba, a gente fica estressado. Imagine você com um paciente gravíssimo, né? Eu perdi minha mãe, tem 6, 7 anos, mas ela foi muito bem assistida. Foi porque, enfim, foi a vontade do pai e assim, a doença dela era muito grave, mas a gente tem um conforto, gente, que nós não sofremos além da doença. Sim, entendi. Porque é um sentimento de impotência, Sim. sabe? Olha, gente, esse período da pandemia, eu peguei, agora eu vou dizer pacientes, né, que, por exemplo, precisou do ECMO. Sim. Né? O ECMO é aquele equipamento que faz extracorpóreo. Tanto faz ser pulmonar ou cardíaco, enfim. Gente, aquilo é caríssimo. Mas era o que estava, em algumas situações, salvando. E as famílias com seu paciente na UTI, doutora, peguei vários casos. O plano de saúde ou nega ou estava cobrando 130, 140 mil. Entre 98 e 130 mil. Então, assim... A família dizia assim, o que é que eu faço? Meta cheque sem fundo. Faço. Depois a gente discute. Entendeu? Mas eu gosto de falar muito. Mais uma vez, lhe peço desculpa que me interrompi. Eu não me lembro Não, a família, quando vem procurar um advogado, você imagina, já está naquela situação, né, da doença do parente lá, né? Já estão todos sensibilizados.
Então, procura um hospital ou um plano de saúde que tenha aquela negativa da cirurgia, da internação, qual seja o motivo. Então, quando ele vem procurar um advogado, ele realmente, né, tem que ser acolhido, porque, né, a gente precisa ter essa acessibilidade, essa humanidade também, né? E nesse podcast a gente tá tendo a sorte de termos advogados sensíveis, mas que a gente sabe que não é assim que acontece. Eu ia sempre, falar isso, Priscila. né? Você sabia que a situação não é... Eu tenho caso de uma pessoa que não nem atende, não é daqui de Alagoas, mas é uma que faz a minha especialidade. As pessoas dizem, uma concorrente eu não acho. É uma colega minha que também faz isso, que nem é ela que atende as clientes. Ninguém sabe nem quem é a moça. E assim, é totalmente diferente. E só pegando o gancho para encerrar, essa história que o senhor falou da emergência, que é ou morre ou não morre. Eu tive um caso com a minha mãe. Minha mãe foi precisar de um marca-passo. O plano de saúde autorizou a cirurgia e não autorizou o marca-passo. Sucesso cirúrgico, aí a gente já sabe. 11 horas da noite, isso foi. Caramba. Aconteceu. Aí eu fiz a petição e fui no outro dia peticionar. Na época era no papel, né? Eu fui pra lá e distribuí pra Dr. Jerônimo, no finado. E eu fui lá conversar com ele. Quando eu entrei... Meu amigo, eu era advogado dele. Ele é maravilhoso. Aí quando eu entrei pra falar com ele... Você sabe que ele fez até o 6º ano de medicina? Sabia? Quando eu entrei pra falar com ele, eu fiz assim, doutor, é o seguinte, eu vou ser curta e grossa. É a minha mãe, ele pare. Desse jeito que eu tô dizendo, pare. Veja aqui o que a doutora tá precisando. Que bom, né? Desse jeito. Veja aqui o que a doutora tá precisando. É um marca-passo. É a mãe dela. Na época, né? Eu saí com papel que ele me deu, eu fui lá. Não quer dizer o nome do plano, Fui lá no plano e assim, foi a cirurgia realizada no mesmo dia. Graças a Deus e a ele. Minha mãe tá viva aí. Vai trocar já o marca-passo. Que bom, que bom. Gente, é muito assunto, né? Seria assim, dias e horas. E ele foi meu cliente de plano de saúde. É uma delícia conversar sobre isso, principalmente com vocês que têm tanta experiência, né? São tão estudiosos, respeitados, renomados. Fiquei super, inclusive, com vontade de ser sua mentorada. Você é maravilhosa. Recomendo. Eu sou suspeita, porque sou apaixonada pela inteligência. Bondade dela, viu? É mais bondade do que... Sempre tá ali, sempre que eu preciso. E a Lu é uma parceiraça, né? Que a gente, desde que a gente se viu a primeira vez, a gente deu aquela liga. Tamo junto, né? Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite, né, da nossa Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB. Espero que venham outras e outras Pena oportunidades. Que acabou, né? Ainda, vão vir outros. Vai vir a segunda, a terceira, e vai ser uma série. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a você, foi maravilhoso. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição, né? O que precisar para a gente levar uma coisa que é muito cara e importante. Exatamente. Informação. É isso mesmo. Verdade.